Boa noite a todos os presentes. A Câmara Municipal de Limeira deseja que todos sejam bem-vindos a essa audiência pública que discutirá sobre o fechamento dos 17 pontos de distribuição de remédios, farmácia, organizada pela Comissão Permanente de Saúde, Esporte, Lazer e Turismo desta excelsa Casa de Leis. Lembramos a todos que essa audiência está sendo transmitida pelo canal 4 da NET e também pelo site da Câmara, www.limeira.sp.leg.br. Convidamos para compor a mesa de debates os vereadores da Comissão Permanente de Saúde, Esporte, Lazer e Turismo. Presidente, vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Vice-presidente, vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Lu Bogo. Secretário Marco Antônio Xavier. Vereador. E membro, doutor Marcelo Rossi. Vereador Marcelo Rossi. Convidamos também para que ocupe a extensão da mesa os vereadores doutora Carolina Pontes. Vereador Cleiton Silva. Vereadora Constância Félix. Vereadora Érica Tanque. Vereador Estevão Nogueira. Vereador Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafá. Vereador Vaguinho da Santa Luzia. Convidamos para que ocupe assento também no plenário para o debate doutor Gerson Hansen Martins, secretário municipal de saúde. Anunciamos e agradecemos a presença do senhor Antônio Pérez, secretário da Comunicação, e do assessor executivo do prefeito, vereador na legislatura 2013 a 2016, José Eduardo Monteiro Júnior, o Ju Negão. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do secretário de Saúde, Dr. Gerson Hansen, por ter atendido aí o pedido do comparecimento na audiência pública.
do qual quero cumprimentar os representantes do Executivo presentes na casa e os funcionários que trabalham junto com o Dr. Gerson e auxiliam no trabalho. Cumprimentar todos os colegas vereadores que estão aqui presentes, o público presente que saiu de casa para que pudesse participar dessa audiência. Audiência pública referente ao fechamento dos 17 pontos de distribuição de remédio, são as farmacinhas, né? As regiões afetadas com os fechamentos, bairro do Belinho Ometo, 1, 2 e 3, né, que são 3 postos, mas tinha um ponto de distribuição. Nossa Senhora do Amparo, Jardim Anavec, Jardim Boa Esperança, Cidade Jardim, Ernesto Quil, Lagoa Nova, Lopes, Pinhal, Tatu, Nossa Senhora das Dores 2, Odécio Degan, Santo André, Vila Queiroz, Vista Alegre, Hipólito, Parque Hipólito, né? 2 e Zona Rural. Acho que já compreende. O objetivo da audiência pública é simplesmente ouvir o poder público, ouvir a população, a Comissão de Saúde fazer avaliação a partir da necessidade da população de cobrar medidas que minimizem os transtornos causados do fechamento dos 17 pontos. Motivo do fechamento, segundo o Executivo, em reunião aqui na Comissão da Saúde, seria a inexistência do controle adequado na distribuição, carência de profissionais habilitados para a entrega de medicamentos, dificuldade de acessibilidade em alguns locais e a informatização que compreendia apenas 17 polos. Segundo o secretário, estaria limitado a 10 polos e eles conseguiram aumentar mais 7 pontos de distribuição. Foi pedido o prazo estipulado pelo Dr. Gerson, pela Secretaria da Saúde, de 90 dias, para que então pudesse reavaliar a atitude do fechamento, que foi no dia 3 de abril, a 7 de abril, o fechamento. Então, os 90 dias foram até 2 meses aí, se passaram além dos 90 dias, para que a gente então pudesse marcar audiência pública, então ouvir a população, que é a parte mais interessada na cidade, que são vocês, a população. Então fica aqui o meu agradecimento da presença de todos. Iniciaremos agora o debate sobre o fechamento dos 17 pontos de distribuição de remédios, as farmácias. Lembramos a todos que, para uma dinâmica adequada, há um tempo que precisa ser respeitado, visando a participação mais ampla de todos os presentes. O convidado em questão, Dr. Gerson, secretário de Saúde, terá 15 minutos para explorar o tema, podendo prorrogar, secretário, se assim for necessário. Então, passo agora a palavra ao secretário de Saúde, Dr. Gerson Hansen Martins. Só um segundo, secretário. Gostaria de convidar a doutora Mayra Costa para que fizesse parte aqui da Comissão de Saúde, na mesa. Agora com a palavra, Dr. Gerson Hansen, secretário de Saúde. Boa noite aos vereadores, boa noite à Comissão de Saúde, boa noite à população e boa noite ao pessoal que trabalha conosco na Secretaria de Saúde. Nós vamos apresentar rapidamente, eu acho que não precisa de 15 minutos, não, Dr. Rafael, menos tempo, o que na realidade tem sido feito, o que foi feito desde que for feita a readequação nas unidades distribuidoras de medicamentos. E por que foi feita a readequação? Porque para que haja disponibilidade e distribuição de medicamentos, há necessidade de uma estrutura física adequada, de profissionais competentes para distribuir os medicamentos e, dentro das estruturas adequadas, há necessidade de temperatura, umidade, logística para que o medicamento falte o menor número possível, porque nós enfrentamos uma série de circunstâncias, as pessoas podem ganhar licitação e depois atrasam em algumas entregas. Eu vou apresentar aqui, então, os números
Gostaria de convidar o vereador Jorge de Freitas, que, se quiser, ocupe o plenário, mas que se sinta à vontade para tomar a decisão. Chamar a senhora Maria José e Alexandre Augusto para que venha fazer parte também do plenário. Agradecemos ao secretário sua participação na audiência pública e, após a fala dos convidados, nós abriremos as inscrições para que as pessoas da plateia usem a palavra ou façam perguntas por meio do microfone. Basta procurar um funcionário do núcleo de cerimonial. Já quem preferir, daí no caso o microfone, informamos que o tempo para cada questionamento ou manifestação de 2 minutos, com tolerância de mais 1 minuto, para que os interessados possam participar. O interessado em fazer a pergunta deverá dirigi-la a alguém específico, no caso, o senhor secretário de Saúde. O público terá 2 minutos para elaborar a pergunta, o secretário 3 minutos para elaborar a resposta, num total de 5 minutos a participação, para que todos possam contribuir nessa audiência. Então, gostaria de convidar a senhora Maria José para que faça uso da palavra. Lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, vai fazer uso do microfone, só procurar o cerimonial e então fazer a pergunta após os convidados explanarem suas opiniões. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, plateia. Eu gostaria de ler essa audiência pública, que é do dia 4 na Câmara, né? Sobre o objetivo de ouvir a população sobre o tema, ressalta a importância da participação de todos os debates. Significa a possibilidade real de participação da população por melhores qualidade estruturada pelo tempo de atendimento e os demais assuntos de interesse de todos. Foram fechadas 17 farmácias em fevereiro. Limeira é que era a melhor com o cadastramento. Piorou, porque medicação padrão hipertensos está em falta na rede, já faz tempo. O que os postos precisam com urgência é de capacitação e de concessionamento humanizado. Remédios, ácido fólicos, carbonato de cálcio, clonazepam, dipirona, enalapril 25, losartana de 50, disamina, clorinitina, complexo B, e os locais fechados, o doutor Rafael já falou, né, que são os locais que foi fechado: Belinha 1, 2, 3, Amparo, Anavec, Boa Esperança, Cidade Jardim, Ernesto Quil, Lagoa Nova, Lopes, Tatu, Nossa Senhora das Dores 2, Odécio Degan, Santo André, Vila Queiroz, Vista Alegre, Hipólito 2. E as 17 que a gente tem é Central de Medicamento, Policlínica, Ambulatório Saúde Mental, Abílio Pedro, Apolo Aeroporto, Polo Boa Vista, Secap, Graminha, Morro Azul, Nossa Senhora das Dores 1, Nova Europa, Nova Limeira, Nova Suíça, Jardim Planalto, Parque Hipólito, Novo Horizonte, Farmácia Municipal.
Os princípios do SUS é a universalidade de todo cidadão que tem acesso. Equidade, dar mais a quem tem menos. Integridade, cobertura total das ações da saúde. E hoje, no dia 4/10, é dia dos agentes da saúde, agente comunitário da saúde. Eu gostaria de parabenizá-los pelo seu dia, que Deus abençoe a todos, que a gente tem agente comunitário do nosso posto do Nossa Senhora das Dores, da primeira etapa aqui. Então, eu gostaria de pedir que os senhores vereadores, que está faltando muitos aqui, mas que vocês não abaixassem a cabeça, gente, porque a gente precisa de vereadores que trabalham para a população. Eu sei que muitos trabalham para o prefeito, só que não foi o prefeito que elegeram vocês. Quem elegeu vocês foi a população. Então, a população pede uma resposta e a gente não vai parar aqui. A gente vai continuar, a gente vai debater, a gente vai querer a medicação nas farmácias, porque, gente, eu, como enfermeira, eu estou vendo gente morrer. Hoje, eu consegui uma cirurgia de urgência para uma paciente da 4ª etapa, que não é a minha área, mas, infelizmente, eu corro atrás. No domingo, eu fui atrás de lá no Ernesto Kiel. Eu vou interno, levo para a Santa Casa e não tenho medo de enfrentar. E não vou ter medo de enfrentar também a Câmara Municipal e nem os senhores vereadores. Como eu sou munícipe, pago meu imposto, eu exijo meus direitos. Então, eu acho, doutor Gerson, gosto muito do senhor, trabalhamos junto, mas a gente está com muita falta de medicação, muita falta de uma estrutura melhor. Por quê? Eu gostaria de saber se o senhor está agindo pela sua cabeça ou por cabeça de outras pessoas, porque o senhor nunca foi assim. Na outra gestão, o senhor foi um excelente secretário. Você quer que eu responda, Zezé? Quero, claro. Boa noite. Primeira coisa, Zezé, acho que você não me conhece bem. Zezé, a senhora já terminou a explanação da senhora? Tem mais alguma pergunta para que depois ele possa responder? Se a senhora tiver mais algumas perguntas, a gente enumera aqui as perguntas para que o secretário depois possa responder. Não, é isso que eu gostaria de saber, mas eu gostaria que os senhores vereadores, a gente já tirou foto de todos que estão aqui, estão faltando, então a gente vai ver essas carinhas, a gente vai pôr no Face e a gente vai cobrar vocês. Por quê? Porque vocês estão aqui, vocês estão, e a gente vai cobrar, porque saúde é prioridade, não é eu não vou na loja comprar uma roupa, eu não vou na loja comprar nada, eu vou comprar remédio para o meu marido que está doente, porque na rede não tem. Então, gente, eu acho que saúde é prioridade, não é boniteza. Doutor Gerson, o senhor é um secretário excelente. Eu gostaria que o senhor voltasse àquele tempo que o senhor foi secretário do Silvio Félix. Zezé, a primeira coisa, acho que você não me conhece bem. Só um segundo, já terminou então? Já. Pode responder, secretário. Eu acho que você não me conhece bem, Zezé. Porque você sabe que eu sou um homem de palavra e eu faço aquilo que os estudos mostram ser mais correto. Segunda coisa, você passou uma relação de medicações que estão faltando, você me desculpe, mas não é verdadeira, Zezé. Não. Não, Zezé. Por favor, só uma colocação.
Na verdade, o secretário, podemos dizer que está havendo até uma quebra, ele está respondendo num momento que, na verdade, o discurso foi apenas para explanar a opinião e ainda não é o debate. As perguntas serão respondidas pelas pessoas do plenário que vão se inscrever e usar o microfone. Eu gostaria que houvesse compreensão disso, até porque a audiência está sendo gravada e eu gostaria que todo mundo, de uma certa forma, a gente pudesse respeitar os lados para que desse continuidade à audiência pública. Então, fez uso do microfone e não é um debate. No momento, eu estou simplesmente, vou deixar o senhor responder, mas do próximo convidado vai fazer a explanação das ideias e a gente ainda não é um debate, secretário. Zezé, ainda que tenha chegado o remédio hoje, ou chegado hoje na unidade de saúde central, não dá tempo, nós não temos logística para entregar em todas as unidades. Então, o que está faltando hoje, você sabe que eu não minto, hoje está faltando ácido valproico, budesonida, que é um antialérgico, o clonazepam, que está faltando alguns dias, a diosmin com esperidina, losartana, mas losartana é distribuído de graça nas farmácias populares. Qualquer farmácia, aqui tem farmácia popular. Aliás, do nosso rol de medicações, 12 delas são distribuídas de graça e nós também distribuímos, mas aqui tem farmácia popular do Brasil, todas elas disponibilizam de graça, e o losartan é um deles. E o nitrazepam, essas são as medicações que estão em falta hoje, Zezé. Mas ácido fólico, complexo B e outro que você falou, infelizmente, né, realmente não estão em falta. Obrigado, secretário, e só afirmando que realmente Maria José, no caso do ácido fólico, realmente estando em falta, chegou mesmo, porque eu como presidente também busquei saber as medicações que estavam em falta. Sim. Só mais uma coisinha, posso terminar só mais uma, Rafael? A informatização é importantíssima. A semana passada correu nas redes sociais, na quarta-feira à noite, que o munícipe pegou uma insulina vencida nas nossas unidades de farmácia. E, imediatamente, quando a Silvia me passou, eu estava na prefeitura, ainda era 10 horas, está aqui, eu chequei, e esse lote de insulina nós não temos, porque esse lote de insulina é o mesmo distribuído pelas farmácias populares do Brasil. Então, a informatização é necessária, porque se nós não tivéssemos informatização, nós estaríamos sendo acusados e realmente responderíamos hoje por estarmos com o remédio vencido. Então, a informatização é importantíssima para que a gente possa realmente ter a noção exata daquilo que nós temos, não temos, aquilo que somos responsáveis e aquilo que a gente distribui. Ser responsável por aquilo que a gente distribui. Obrigado, Rafael. Por gentileza, o senhor Augusto Alexandre, o senhor tem agora o uso da palavra. Lembrando que as pessoas do plenário, se quiserem fazer uso do microfone para fazer a pergunta, já existe o pessoal do cerimonial. Por favor, se organizem, porque o tempo também é curto. Existem os vereadores também que farão as colocações. Boa noite, senhores e senhoras presentes. Boa noite, vereadores e vereadoras. Eu, pessoalmente, Augusto Alexandre, eu não sou contra o fechamento das unidades de farmácia. Eu quero deixar isso bem claro. Mas a cidadania que grita em mim é contra a forma. Tá? Todos os recursos usados na saúde, eles têm como base a mesa do trabalhador. Não é verdade? É dali que saem os impostos, as taxas, os tributos, as contribuições. No entanto, o que nós mais vemos no debate sobre saúde, e não apenas sobre saúde, mas sobre educação, segurança, infraestrutura, é a falta de verba. Não é sempre esse o mote para você mexer na estrutura da saúde? Não é a verba? Não é esse o mote para você mexer na estrutura da educação? Na segurança? Para não investir na infraestrutura da cidade? É sempre esse o mote. Falta recursos. Mas o cidadão brasileiro, aquele que trabalha, que paga impostos, aquele que não trabalha, mas ou melhor, que trabalha, mas está fora do mercado formal de trabalho, então ele não paga aquele imposto lá com a guia de arrecadação, mas ele paga no consumo. Então, todo cidadão brasileiro,
ou quase todos os cidadãos brasileiros pagam e pagam muito caro por toda a política e por todo o sistema político e a infraestrutura e estrutura que comanda esse país. Então é muito fácil jogar a culpa na falta de recursos. Mas em maio eu estive aqui na Câmara, alguns dos senhores devem se lembrar disso, e eu falei sobre contratos de terceirização, que estão superfaturados e muito. Esse ano nós vamos pagar aí mais ou menos 400 milhões de reais para empresas prestarem serviços na cidade de Limeira. Lá em Maringá, o prefeito solucionou, por exemplo, a questão do preço da coleta de lixo de uma forma muito simples. Chamou os empresários, eles se negaram a baixar o preço, ele simplesmente municipalizou o sistema de coleta de lixo. O que aconteceu? Sobrou dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura. Limeira não tem feito isso. E não apenas isso. Volto a falar, eu como cidadão sou a favor do fechamento das unidades, porque eu prego um Estado mínimo. Eu sou a favor do Estado mínimo. Agora, para que ele seja mínimo, nós precisamos nos tornar eficientes. A nossa prefeitura é eficiente na gestão da coisa pública? Essa é a pergunta. Até aonde vai essa eficiência? O dinheiro que é gasto, ele está sendo gasto com eficiência? Ou ainda circula remédio de Limeira lá no sul de Minas? Ou isso não acontece? Ou nós compramos insumos na gestão passada da cidade de Alfenas. Que estranha coincidência. Isso não aconteceu? Eu, como cidadão, sei que acontece. Vocês, como políticos, também deveriam saber que acontece. Ou aqui mesmo, na nossa cidade, 2 médicos da rede pública, alguns anos atrás, pediram demissão, pediram exoneração do cargo de médicos da rede pública e montaram clínicas para exames, né, dos mais diversos, e nós deixamos de pagar R$8 mil de salário para esses profissionais, para passarmos a pagar, assim, da noite para o dia, R$30 mil para fazer exames nas clínicas desses médicos. Ou isso não aconteceu? Ou isso não acontece? Aqui mesmo, na nossa Santa Casa, que cobra da prefeitura por exames de sangue, exames, uma série aí de exames, né? Eu não sou médico para dizer quais são, mas que por falta de capacidade de promover, ou seja, de fazer a análise desse exame em suas próprias dependências, encaminham para o nosso centro de patologias. E nós pagamos 2 vezes. Ou isso não acontece? Nós temos, se eu não me engano, na Santa Casa, nós ainda temos um equipamento caríssimo, que nos custou muito caro ao município. Está lá parado desde a gestão anterior. Um equipamento com a capacidade de fazer 6 tipos de exames. Esse equipamento continua parado lá? Ou a nossa central de esterilização, que de forma cínica, pegaram lá um multicabo. Para quem não sabe o que é um multicabo, é um conduíte desta grossura assim, gente, cheio de cabos de fibra ótica, de cabos de todo tipo. Simplesmente passaram a serra. E aonde que está o nosso centro de esterilização? Ou isso não aconteceu? Agora, essa gestão vem com o fechamento das farmácias, com a informatização. Volto a dizer, como cidadão, eu sou a favor. Eu quero o Estado mínimo, eu quero o Estado eficiente, eu quero um Estado que saiba como gastar o meu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro que sai das nossas mesas. Este Estado está gastando esse dinheiro de forma eficiente? Respeita o erário público? Porque acostumou-se no Brasil a acreditar que dinheiro público não tem dono. Mas tem sim, gente. E ele sai da mesa do trabalhador. Ele sai da boca dos nossos filhos. Ele sai da boca dos nossos idosos. Ele sai da boca do trabalhador, para sustentar um sistema
cada vez mais inchado e menos eficiente. Cada vez devendo mais ao cidadão que arca com esse sistema. O interessante é que se fala, olha, vamos fechar e vamos melhorar. O que eu noto é o seguinte: estamos jogando um balde de água, né, para tentar apagar um incêndio na floresta. Por quê? Os problemas raízes, aqueles que provocam o sangramento em todo o setor público, eles não são sanados. Então a gente vai lá, vê os nossos políticos virem aqui na Câmara, irem nas rádios, nas TVs e nos jornais, eles dão soluções espetaculares e maravilhosas para problemas que eles não resolveram e não vão resolver, porque é simples, não querem resolver. É mais fácil, sempre que precisar, traga para a Câmara um projeto de aumento do IPTU, de aumento do ISS, de aumento de qualquer outra coisa, de uma revisão na planta genérica, porque assim a gente pode cobrar pelo piso de primeira qualidade que se colocou dentro da casa. É fácil administrar com a mão no bolso do cidadão. O difícil é ser gestor público. Nós vimos isso acontecer na gestão do Paulo Radiche. Em maior ou menor grau, nós vimos isso acontecer na gestão de Silvio Félix. Em maior ou menor grau, nós vimos acontecer na gestão de Pedrinho Kiel. E nós estamos agora vendo acontecer de novo na gestão do Mário Botion. O ano passado, para quem me acompanha nas redes sociais, eu dizia, e veja bem, eu não estou julgando a pessoa, eu como cidadão estou julgando o político. Eu tenho esse direito. Eu dizia que para ser melhor do que Paulo Radiche, bastava ser ruim. Ruim. Mário Botion consegue ser pior do que ruim. Começou uma gestão desastrosa, com secretários dando informações desencontradas, com o secretário de saúde, que quando viu o tamanho do pepino, correu fora, porque a bucha é grande aqui, gente. Tem deputado aqui que fala assim, olha, eu tenho uma emenda parlamentar para trazer dinheiro para a saúde em Limeira. Emenda, povo, entenda, não é dinheiro, é apenas uma emenda. Alguém foi lá e disse, olha, eu preciso de tantos mil, e se sobrar dinheiro lá do orçamento, vai para as emendas. É assim ou não é assim, ou eu estou enganado? Não é assim que funciona? Né? Sobrou dinheiro do orçamento, vai para a emenda. Se não sobrou, a emenda não traz dinheiro não, filho. Então eu estou vendo aqui, muita gente fazendo demagogia em cima de coisa muito séria. Saúde é muito sério, porque a saúde ela mata, assim como mata a canetada do prefeito, a canetada do secretário. Isso é uma crítica ao político, não às pessoas. E nós vimos aí remédios de Limeira circulando no sul de Minas. Como é que pode um negócio desse acontecer? Senhores vereadores, os senhores sabiam disso? Os senhores têm essa informação? Eu, como cidadão, tenho. Por não ter provas, não posso acusar, dar nomes. Mas eu sei que está acontecendo. E vocês têm as ferramentas e os meios para coibir isso. Para que a gestão do secretário seja, inclusive, mais fácil. Se o nosso remédio não sair do nosso almoxarifado e circular no sul de Minas, obviamente vai sobrar para cidadão limeirense. Os nossos problemas aqui na cidade de Limeira com saúde não se restringem apenas à falta de remédio. E tão somente, atualmente, casos até pontuais, não é generalizado, como já aconteceu, por exemplo, nos primeiros 8 meses da gestão de Paulo Radiche, que faltou 46 remédios por 8 meses. Não foram 8 dias, não, foram 8 meses. E sabe por que faltou, gente? Vocês sabem? Todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de falar. Essa que é a verdade. Faltou porque a comissão não ia para o próximo, ela fica com o outro, com o que passou. É mentira? No país da Lava Jato eu estou mentindo? Não estou.
Então, o que me preocupa não é o fechamento das farmácias, porque eu quero um Estado eficiente, e um Estado eficiente ele é menor, muito menor. O cidadão é menos dependente dele. Nós não criamos uma geração inteira de pessoas que não trabalham, não produzem absolutamente nada, mas como gafanhotos consomem todos os recursos públicos daqueles que trabalham. Então, quando nós falamos em sistema político, em gastos, né, em eficiência, nós precisamos curar as nossas feridas. E elas estão nos contratos caros, elas estão nas compras mal feitas, elas estão no estoque mal gerido. O Dr. Gerson aqui, por exemplo, citou a questão da insulina, que por final das contas não era da nossa rede de saúde, é do sistema particular. Mas quantas vezes nós não vimos remédios jogados à beira de córregos, que saíram de dentro do estoque da prefeitura? Isso está nos jornais. E tudo por quê? Porque existe um jargão no meio político que diz assim: administrar a coisa pública não é a mesma coisa que administrar a coisa privada. Puxa vida, que coisa, né? Vai falar isso para o Nelson Marquesan em Porto Alegre, vai falar isso para o João Dória em São Paulo, mas não para mim. Porque na indústria existe uma coisa que se chama PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Isso é pura gestão. Vocês percebem como a nossa gestão não consegue lidar com uma questão tão simples que é estoque. Qualquer dona de casa sabe que você usa primeiro o arroz que foi comprado no mês passado para depois usar o que você comprou essa semana. Mas parece que os nossos prefeitos, parece que os nossos gestores não entendem isso, não fiscalizam isso, não se importam com isso. E sabe por que não se importam com isso? Porque é dinheiro do nosso bolso. Tem gente aqui hoje que está aqui só para dizer amanhã que, olha, viu, Dr. Gerson Hansen, esse sistema informatizado foi comprado na minha gestão. Uma pinóia, porque até o valor desse sistema eu questiono o quanto foi pago por ele. Nós precisamos de sistemas informatizados, precisamos mesmo, porque as pessoas que trabalham para nós, o funcionário público trabalha por conta própria? Não, trabalha para nós. Elas não têm a capacidade de gerar um estoque, quanto mais administrar, gerir uma cidade. É disso que se trata, sabe? Está na hora, e aqui eu me dirijo a Zezé, eu me dirijo à plateia que está aqui apoiando a Zezé. Está na hora do povo brasileiro parar com o mimimi. Remédio não tem que ir na boca do cidadão, porque isso quem paga somos nós mesmos e custa caro. O que nós temos que cobrar é gestão digna, eficiente, e não isso que nos oferecem, como se fosse algo que nós devêssemos agradecer de joelhos. Não é assim. Nós merecemos mais, e muito mais. Obrigado. Nosso último convidado agora é o vereador Estevão Nogueira. Boa noite, presidente dessa comissão, que preside nesse momento a audiência pública sobre fechamento das farmácias, que este é o tema que nos trouxe para a conversa aqui. Boa noite, nobres vereadores, colegas de trabalho. Boa noite, secretário, que vem aqui representar o Executivo. Boa noite a todo o público presente, aqueles que nos têm acompanhado. Na verdade, eu faço uso da palavra aqui, inclusive a convite do presidente dessa comissão, porque eu fui um dos vereadores que questionou a questão
da implantação do sistema, né? E até porque tenho algum conhecimento técnico, sou técnico em informática, formado pelo COTI Unicamp. Então, até porque tenho esse conhecimento técnico, eu gostaria de passar alguns pontos, né, que foram abordados nesse requerimento e prontamente foram respondidos pela Secretaria da Saúde. Nesse requerimento, né, eu pedi, inclusive eu gostaria de informar ao senhor Augusto Alexandre sobre a questão da contratação do sistema em si. Eu pude verificar que um sistema dessa complexidade não seria possível adquirir por um preço menor do que foi adquirido pelo contrato. Inclusive, em todo o processo de contratação do sistema, pude verificar que foi sim o menor preço. Ele custou aos cofres da prefeitura cerca de R$70 mil. Custou R$70 mil, isso parcelado em 12 vezes. E tenho outros orçamentos que comprovam que foi, de fato, o melhor preço, o preço que venceu a licitação. Vi também algumas questões técnicas quanto à sua atualização, a questão da sua funcionabilidade, e de fato, tenho certeza sim que é um sistema muito completo. E inclusive, né, um ponto que me deixa satisfeito que ele é de código aberto, ou seja, um sistema de código aberto, ele dá a condição da prefeitura possuir ele. Então, o sistema hoje nós podemos dizer que é da prefeitura. Ele não é de uma outra empresa e essa empresa precisa ser remunerada para que você se perpetue com esse sistema. Então, o único custo que a prefeitura terá daqui 2 anos será, se ela quiser atualizar e manter o suporte técnico, então ela deverá fazer um contrato adicional para que ela tenha esse suporte. Mas, assim, um ponto que eu gostaria de tocar, né, na análise do contrato, e aquilo que foi colocado como uma das questões que culminariam no fechamento, digo aqui, saliento, uma das questões que culminaria no fechamento das farmácias seria que ele não poderia ser instalado em mais do que 17 pontos. Na verdade, ao analisar o contrato, né, de aquisição desse software, eu pude verificar que, por ele ser de código aberto, por ele, ou seja, código aberto faz com que esse software ele seja da prefeitura. Então, ele sim pode ser instalado em mais de um ponto, em mais que 17 pontos. Então, essa questão de que o software seria limitador, né, nós podemos, inclusive, construir, se for necessário, podemos construir algo que nós possamos ampliar, talvez até aos pontos. Discordo do Augusto Alexandre quando ele fala que o estado mínimo é aquele que oferta, né, menos para a população. O estado mínimo é aquele que intervém menos nas questões econômicas. Isso não quer dizer, não está ligado à eficácia, né, com que o recurso público ele é aplicado. Então, estado mínimo, quando você fala em estado mínimo, é quando você intervém menos na economia. Com relação ao sistema, como eu já disse, ele não é limitador.
Então, se for necessário a instalação em outros lugares, é possível. Basta você ter uma infraestrutura, ou seja, internet e computador. Você tendo internet e um computador, você tem acesso de qualquer lugar. Tem acesso em qualquer lugar, e mesmo porque o contrato ele se inicia que esse software ele tem um número ilimitado de usuários e um número ilimitado de operações. Então, todos aqueles dados que nós pudemos ver no sistema mostra que ele é ilimitado na sua alimentação, ou seja, questões de operação, mas nós podemos também criar inúmeros usuários, né? E o programa, inclusive, permite com que você qualifique esses usuários e dê permissões próprias para cada um. Por exemplo, o administrador da farmácia central, provavelmente ele terá muito mais acessos dentro desse sistema do que aquele que está lá no ponto de fato de distribuição, que ele só vai ali dar baixa no sistema, certo? Então é possível qualificar, saliento aqui que é irrestrito, o sistema é irrestrito pelo fato de ser código aberto. Quando se falava na questão que estaria limitado a 10 pontos, e aí se conseguiu mais 7, né, e passou a ser 17, é a questão do treinamento, é a questão do suporte técnico. Então, sim, quando a gente fala em suporte técnico e treinamento, aí sim o sistema estava limitado a 10 pontos e que se passou a 17 num acordo, porque inclusive em todo o processo de contratação, em todo o processo de empenho e tudo mais, fala-se no suporte e no treinamento para 10. E isso daí não foi alterado, inclusive no contrato. Então, foi um ganho extra-contrato, certo? Então, assim, que fique claro que a questão do fechamento das farmácias não se deve por questões do sistema, né? Podem ser outras razões, mas o sistema não é limitador, ok? Então, só, né, depois de estudar todo esse processo e esse calhamaço de papel aqui, né, que vem, né, todo o processo de compra, inclusive manual do sistema e tudo mais, o próprio código do sistema. Então eu pude verificar isso, né, que o sistema ele não é limitador, ele pode ser implantado e, se houver a necessidade, nós podemos construir junto, né, podemos entrar, passar esses dados mais técnicos para que possa ser feita a instalação em outros pontos, se for o caso. Obrigado, presidente. Somente para esclarecer que os dois convidados, os quais externaram as suas opiniões, foram a Maria José e o senhor Augusto a senhora Maria José, o senhor Augusto Alexandre. O Estevão, na verdade, contribuiu por ser especializado em software, então achei prudente que ele desse uma explicação mais técnica sobre a implantação do sistema. Então, na verdade, ele não teve, dentro da explanação dele, uma fala opinativa se é contra ou a favor. Vai ser dada a oportunidade como vereador, daí que ele externe a sua opinião, e não como convidado. Queria registrar a presença e agradecer o comparecimento do vereador Wagner Barbosa, que está no plenário, ao ex-vereador Wilson Cerqueira, que também está no plenário, o ex-vereador Ceará, ex-vereador Edmilson Gonçalves, Paulinho, do Sincomércio, do Sindicato do Comércio, o senhor Benedito Barbosa, o Dito Barbosa, presidente da USTL, do qual eu faço, ex-vereador também, do qual faço os meus cumprimentos aos senhores.
Agora faremos a leitura aqui das perguntas da plateia, do público presente. A senhora Inês Luca Bianchi pergunta ao Dr. Gerson, lembrando só que a minha pergunta, da qual farei em nome da munícipe, da participante, deverá ter 2 minutos a pergunta e o senhor terá 3 minutos para responder, tudo bem? A senhora Inês Luca Bianchi faz a pergunta, então, ao senhor Gerson Hansen, que é o secretário de Saúde. Doutor Gerson, além de termos o risco de perder o prédio do posto Nossa Senhora do Amparo, perdemos também a farmácia numa região que tem muitos idosos que não têm condições nem condução para buscar os remédios em outro local. Primeiro, o senhor tem 3 minutos para responder. Primeira coisa, não se perdeu o posto. Se por um acaso o proprietário do imóvel vender aquele local ou nos pedir, que é um direito dele, nós até disse, se ela for do conselho local, até disse para o pessoal do conselho local que nos ajudem a arrumar uma casa que nós vamos mudar. Infelizmente, aquele posto também está em condições insatisfatórias de uso e, consequentemente, é impossível nós mantermos uma farmácia naquele local, porque até para posto, se a vigilância sanitária comparecer, infelizmente, ela pede para fechar o posto. Esse posto, então, vocês vão dizer assim, por que não reforma? Porque o prédio, nós já discutimos isso na Comissão de Saúde, não existe nem o contrato com a Prefeitura hoje para que esse posto possa funcionar. E nós não podemos colocar dinheiro público numa coisa que nem contrato tem. Só por isso que nós não pensamos de maneira alguma fechar a unidade. O senhor Ayrton José de Souza faz a pergunta ao secretário de Saúde, Dr. Gerson Hansen. Lutei por muito tempo pela UBS no Jardim Santo André. Chegou uma CSF, fiquei feliz, mas acho que se o senhor ficasse na fila da policlínica mais ou menos 40 minutos para escutar um não, antes a policlínica era um postão. Reflita sobre isso. Pergunta aqui... O Santo André é uma unidade que nós temos o maior carinho, foi a primeira unidade a receber a informatização de prontuários médicos. Começou lá, o primeiro prontuário médico do Ministério da Saúde para ser colocado lá. Segunda coisa, a policlínica recebeu um não, eu não sei se é na farmácia nossa ou se é na farmácia do Estado. Então a gente precisa... Que remédio que é? Ali é uma casa de família alugada para a prefeitura, em que o proprietário colocou acessibilidade. Mas, em termos de farmácia, é impossível, porque não tem condições adequadas. A legislação da vigilância sanitária é bem claro para farmácias, existe uma legislação específica para isso. Somente para a gente ter uma ordem. Por isso a importância da população usar o microfone, porque, na verdade, eu estou lendo a pergunta que muitas vezes a pessoa quer complementar dentro dos 2 minutos e não consegue, para que a gente não crie um debate direto, que a gente possa respeitar. E eu, como cumpridor da lei nessa casa, que é de lei, preciso também cumprir a regra da audiência pública. Então, as pessoas que quiserem usar o microfone, é mais fácil de externar a pergunta e o ponto de vista do que a minha pessoa lendo somente a pergunta do papel. Respondido, secretário? Eu farei mais uma pergunta aqui para do senhor Frank Jones. Sim. Lembrando que o microfone está aberto para fazer as perguntas. Seu Frank, o senhor tem 2 minutos para fazer a pergunta. Boa noite a todos na mesa, boa noite ao público presente. A minha pergunta é em relação à questão da gestão pública e privada, né? A gente tem esse hábito ruim
e até já foi dito aqui agora há pouco, de que a gente tem que gerir o público como gere o privado, que é uma grande mentira. Porque o público prevê a universalidade e o privado prevê a lucratividade. Ou seja, o que importa para o privado é o resultado. O que importa para o público é atender a todos. E quando eu vejo que a gente fecha 17 pontos de distribuição de remédios, com a justificativa de que as áreas não atendem ou elas não dão resultado, eu vejo que a visão de gestão de Estado é extremamente equivocada. Porque o que dá resultado é fazer com que o remédio chegue na pessoa que mora no pior lugar, do lugar mais distante da cidade. Isso é resultado. Muito fácil dizer, chegar aqui, ler um monte de números e dizer que, olha, isso aqui é bom porque deu resultado, isso aqui é ruim porque não deu resultado. Não! O cara que está lá no bairro do Tatu e que é uma população pequena, nunca vai dar resultado. Não é privado. Se fosse privado, não precisaria ter público. Nunca vai dar resultado. A gestão ali ela tem que fazer chegar o remédio no agricultor que passa horas embaixo do sol, que passou a vida inteira trabalhando para chegar comida na nossa mesa, e que hoje não tem condições sequer de pagar, ou de, primeiro que não chega transporte lá, 2 vezes por dia no Tatu, por exemplo, e aí você vai fazer com que ele pegue um transporte público, pague R$4 para ir, R$4 para voltar, para ir até um posto, procurar um remédio que sequer ele sabe que vai ter. Que absurdo é esse, gente? Onde é que nós vamos parar? Então eu queria saber do secretário em relação a isso. Ou a gente está olhando a gestão pública como pública ou como privada? Gestão pública não significa jogar dinheiro no ralo, como o nosso colega disse. E para comprar, primeira coisa, nós cobramos a iniciativa privada farmácias adequadas. Eu não vou ter na unidade de saúde, eu tenho que dar o exemplo. As locais têm que ser adequadas para que o remédio faça efeito, senão o remédio não faz efeito. A segunda coisa, a gestão pública tem que ser racional, sim. Nos dias atuais, em que os recursos são parcos, nós precisamos ter uma gestão pública racional. O dinheiro não pode ser desperdiçado de forma alguma. Nós vamos alternando agora as perguntas. Já foram lidas 3 perguntas da plateia e a gente vai alternando entre a população e também os vereadores para que todos possam participar. E agora eu vou passar a palavra a algum vereador da mesa, da qual é membro da Comissão de Saúde. A palavra ao vereador Marcos Xavier. Boa noite a todos, população aqui presente. Quero cumprimentar o vereador Rafael, presidente da Comissão de Saúde, e o responsável também por essa audiência pública. Quero cumprimentar aqui, na pessoa da vereadora Carol Pontes, todos os vereadores, cumprimentar o secretário de Saúde, Dr. Gércio, pela disposição de estar aqui e responder as perguntas. E a população saiu da sua casa e aceitou o convite de estar aqui. A grande maioria da população não tem carro, não tem dinheiro para pegar ônibus, às vezes não tem nem recurso nenhum no bolso, passa necessidade alimentícia. Ainda mais, no momento que nós vivemos, uma crise, sem emprego, nós estamos vendo as famílias necessitadas cada vez mais de apoio. Aí vem o cidadão que tem carro, enfim, vários temos, dizer que uma senhora que mora no Degan, ela pode andar a pé até o aeroporto. Que uma senhora
que mora no Geada, às vezes com deficiência física, ela pode andar a pé até o Abílio Pedro. Não tem problema. Desde que nós não gastamos o suficiente, desde que nós economizamos para os cofres públicos. O Dr. Gerson foi muito claro aqui em dizer que nesse ano, em relação ao ano anterior, gastou pouco menos de 100 mil reais, 6 milhões e alguma coisa. Praticamente igual. Praticamente igual. Nós vamos finalizar vou concluir, vereador. Praticamente igual. Então, eu acredito que o nosso município não esteja desperdiçando remédios. Não pode estar desperdiçando remédios, vereadores. Os remédios são para a população de nossa cidade. Então, jamais um remédio de Limeira está aventurando por aí. Então, eu quero que o secretário de saúde e toda a sua equipe, que eu respeito, conheço muitos, que reavalie essa situação e dê uma data para nós de quando vai começar a voltar a ter farmácia nas unidades. Se para isso precisa readaptação, para isso que a vigilância sanitária faça o que for preciso para readaptar os pontos de entrega, nós vamos colaborar e acompanhar de perto. Muito obrigado a todos. Secretário, o senhor tem 3 minutos, está dentro do tempo para o senhor responder, se assim o quiser. Esses estudos foram feitos e nós estamos atendendo a população a contento. Idosos não precisam se deslocar para ir até o local. Os familiares podem retirar os remédios. Nas unidades rurais, nós também tivemos soluções. Nós temos unidades abertas de sábado, domingo e unidades que fecham às 10 horas da noite durante a semana. Eu acho que, doutor Rafael, 2 minutos. A compra do sistema público, gente, não é igual à compra do sistema privado. A compra do sistema público, você tem que seguir a lei das licitações, 8.666. Nós acabamos a licitação dos 600 itens para o ano que vem da Prefeitura. 40 itens fracassados. Nunca na história da Prefeitura tantas empresas vieram. 37 empresas, se eu não me engano, vieram na licitação. 40 itens fracassados. Lançamos outro pregão já. Eu não posso comprar, se não fracassar, 2 pregões. Então, as faltas que ocorrem pontuais não são porque o Dr. Gerson quer que falte remédio. Porque eu quero economizar remédio, porque eu tenho que seguir as leis. E se eu não seguir as leis, eles nos acusam de improbos, nos colocam na cadeia, nos bloqueiam. É essa. Então, compra de prefeitura tem que seguir a legislação específica, a Lei 8.666. Não é quando eu compro com meu recurso próprio. É extremamente complexo. Existe parecer de advogados, o processo anda, volta. Infelizmente, por todo esse sistema de corrupção que a gente enfrenta no Brasil hoje, o processo vocês não calculam a dificuldade que é para fazer uma compra, para que isso não ocorra. Então, a licitação que nós, para comprar de remédio do ano que vem, nós já encerramos. Está já em fase de homologação esses pregões. E nós lançamos outro com 40 itens que fracassaram, para vocês entenderem a dificuldade. Não é que nós não queremos, o Gerson não quer, o Omar não quer, o Gerson mudou. Não é que mudou. As leis são para ser cumpridas e nós temos que cumpri-las. Desculpe eu passar do tempo agora. Não, tem 45 segundos ainda. Obrigado, secretário. Somente dizendo que as perguntas que não forem relacionadas ao assunto fechamento sobre os 17 pontos, eu tenho 2 perguntas aqui, eu vou encaminhá-las ao secretário, porque nós não podemos fugir do tema. O assunto hoje é fechamento das farmácias. Infelizmente, nós temos que obedecer às regras. Então, secretário, tem 2 perguntas aqui e faço já o parabéns às agentes comunitárias, que hoje, dia 4 de outubro, é o dia delas, que executam um trabalho esplêndido na nossa cidade. Então, vou encaminhar a assessoria do senhor para que o senhor possa responder e depois retornar.
Pois não. Boa noite. Boa Seu noite Wilson, a todos. o senhor tem 2 minutos para elaborar. Eu vou a ser pergunta. bem rápido aqui e muito explícito, porque parece que o tema da audiência pública é o fechamento dos 17 pontos de distribuição de remédios. Senhor secretário, pelo pouco que eu conheço, eu ouvi o senhor prestar uma conta aqui. Mas em momento algum eu entendi o porquê do fechamento. Então, a hora que eu acabar a palavra, eu gostaria de entender o porquê. Esse é o primeiro. O segundo, eu tenho 52 anos que moro em Limeira. Eu nunca precisei de um posto de saúde. E eu sou hipertenso. Há 6 meses eu precisei. Só que eu fui tão mal atendido que a hora que eu fui atendido, a minha pressão, quem sabe o que é, era 24/10. E foi me receitado 3 remédios porque eu estava com uma infecção no ouvido. 3. Um eu consegui. Aí eu fui na farmácia comprar os outros 2. E perguntei o preço daquele que eu consegui. O mais barato eu consegui. Os 2 mais caros eu não consegui. Aí eu tive que desembolsar. Agora eu quero saber do senhor. Como o senhor disse que o dinheiro público não é para jogar no ralo. Mas se o senhor precisasse, se a família do senhor precisasse do posto público, será que o senhor ia falar que estava jogando dinheiro no ralo? Porque eu não tenho essa condição. Por isso que eu procurei. Porque senão eu teria ido na farmácia comprar. Porque quem sentiu dor não quer sentir de novo. Segunda primeira coisa, quando eu disse jogar dinheiro público no ralo, significa uma coisa. Significa remédios vencidos. Remédios vencidos e não utilizados. Eu disse nesse sentido. Segunda coisa, se o senhor for maltratado, o senhor deve nos informar aonde o senhor for maltratado para que a gente resolva a situação. E terceiro lugar, existem os remédios que são distribuídos pela rede pública e os que não são distribuídos. Nós precisamos saber se o nome do remédio que o senhor não encontrou, se é de distribuição da rede pública ou não. Então precisa saber o nome do remédio. Não, só uma coisa. Não, é rápido. Não, é rápido. Não. Sabe por quê? Porque a menina que passou para mim, ela falou, esse está em falta. Se está em falta, quer dizer o quê? Não tinha. Ah, então é isso. Mas é isso que eu expliquei Então, para você. me desculpa. É isso que eu expliquei para você. Infelizmente, nós não temos a intenção nenhuma de que falte remédio. Mas a gente deve respeitar as legislações para a compra do remédio. E essas coisas, às vezes, são burocráticas. Às vezes, eles ganham a licitação e o governo autoriza um aumento de remédio. Consequentemente, a firma não quer entregar. Aí eu tenho que multar. Mas eles têm o prazo para recorrer da multa. E assim, essas coisas acabam demorando, infelizmente. Nós esperamos que um dia, o governo hoje está pedindo para que a gente cadastre o preço dos remédios que nós compramos no site do Ministério. Vai começar agora. Isso eu penso que o governo vai criar uma tabela de remédio que a gente pode, até aí vai poder comprar. Se isso realmente ocorrer, vai ser um grande ganho para a população, porque aí a gente vai fugir desse processo licitatório, porque a gente vai ter um preço mínimo de compra do remédio. Mas, infelizmente, não coisa que a gente quer. Quanto as pessoas trataram mal, se você não quiser falar, eu acho que deve falar, porque a gente tem que melhorar. Isso a gente pede desculpa, porque nós não ensinamos os nossos servidores a tratarem mal a população. Ensinamos que respeitem todas as pessoas como nós gostamos de ser respeitados. Isso eu sei, infelizmente acontece, mas a gente precisa de denúncias, nome. É isso que a gente precisa, para que a gente possa corrigir. Obrigado, secretário. Temos uma próxima, quem que é a próxima pergunta? Por gentileza, o senhor tem 2 minutos
para fazer a pergunta ao secretário de Saúde, Dr. Gerson Hansen. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor Gerson, senhores vereadores, público presente. Antes de fazer a pergunta, eu só queria fazer a colocação que as gerações antepassadas, todas elas se concentraram em resolver o problema da sua época. E nenhuma delas conseguiram isso. E nós estamos novamente tentando resolver o problema da nossa época e acredito que dificilmente conseguiremos. Acho que mudará esse país e essa sociedade aquele grupo ou aquele político que buscar os aplausos daquelas pessoas que ainda nascerão. Estamos buscando tratar um câncer com analgésico e acho que esse, na minha opinião, não seja o caminho. Dr. Gerson, a cidade de Piracicaba tem mais de 400 mil habitantes. Ela tem 25 farmácias e 100 tipos de medicamentos. Isso está no site da prefeitura. A cidade de Franca tem mais de 350 mil habitantes. Ela dispõe de 17 farmácias e 194 tipos de remédio. A cidade de Maringá tem mais de 400 mil habitantes. Terra do ministro. Exato. Tem 97 tipos de remédio. Pergunto ao senhor, quantas farmácias tem em Limeira, já que somos 300 mil habitantes, e quantos tipos de remédio nós temos? Nós temos 17 unidades de disponibilização e nós temos quase 600 itens. Eu só, o Everton é estudioso, estuda saúde pública também, a cidade de Palmas, capital Tocantins, tem 17 pontos de farmácia distribuídos de remédio na cidade. Depois, se eu tiver a oportunidade, só conversar com o Augusto, respeito à emenda parlamentar, Augusto. Eu tinha a sua visão, só que a emenda parlamentar hoje, a saída das prefeituras, eu tinha a sua visão também. Por favor, o senhor poderia só falar no microfone o nome do senhor? Meu nome é Everton Ferreira. O Everton, ele trabalha na Secretaria de Saúde, ele mexe com os programas e mexe com os projetos na Secretaria de Saúde. É um menino estudioso e... Sim. Só para que conste também em ata, além de estar sendo gravado, vai haver uma ata, então a importância de divulgar o nome antes da exposição. Obrigado, presidente. Quem é o próximo? O senhor tem 2 minutos para fazer a pergunta para o senhor secretário, Dr. Gerson Hansen. Gostaria que o senhor iniciasse a pergunta dizendo o nome do senhor. Meu nome é Robson, sou do bairro dos Lopes. Estou falando em nome do povo do bairro dos Lopes. Foi prometido que do povo do bairro dos Lopes, foi prometido que os remédios iam voltar em 90 dias. E até agora não voltou. Pelo seu Mário Bution e pelo Dr. Gerson. E nós queríamos saber quando é que vai voltar esses remédios para nós. E também o tempo de agendamento dos exames, porque está demorando muito. E o tempo de entrega também de remédios também está demorando bastante. Só vai me desculpar, mas eu e o Mário, nós estivemos lá nos Lopes, nós não prometemos que ia voltar em 90 dias. Nós prometemos que as receitas de pacientes que foram consultadas na unidade, elas iriam para a prefeitura à tarde com o motorista que vai buscar os nossos servidores e no outro dia elas seriam entregues. Isso nós prometemos nos Lopes, no Tatu e no Pinhal. Isso nós prometemos. Mas eu estava lá o dia que o senhor foi lá e o prefeito. Nós não prometemos isso, o senhor vai me desculpar, mas tem outras pessoas aqui presentes e não ouviram isso. Até eu marquei isso. Muito obrigado. Quem é o próximo, por gentileza? O senhor tem 2 minutos para fazer a pergunta ao senhor secretário de Saúde, Dr. Gerson Hansen. Gostaria que o senhor iniciasse dizendo o nome do senhor, por gentileza. Tá ok. Boa noite a todos. Meu nome é Xandu, eu sou radialista, jornalista e suplente de vereador pelo PRB. O que me traz aqui, é claro, enquanto cidadão, enquanto jornalista e suplente de vereador, é participar realmente desse debate. E essa questão do fechamento dos 17 pontos de distribuição de remédios, eu questionei diretamente o prefeito Mário Bution sobre essa motivação. Foi uma das primeiras iniciativas do prefeito
que causou aí realmente uma revolta por parte da população. E segundo o próprio prefeito, e o secretário Gerson está reforçando aqui, essa mudança ou esse fechamento foi para economizar recursos públicos de ordem financeira e recursos humanos. Mas pelos próprios números, secretário, o senhor me perdoe se eu estiver enganado, e o próprio vereador Marco também fez essa colocação, nós não vimos assim grandes mudanças, né? Em relação à economia de dinheiro, em relação à economia de recursos públicos, recursos humanos. E ainda que houvesse, será que é necessário economizar recurso público na área da saúde? Eu falo isso porque fiz um trabalho muito forte e continuo fazendo um trabalho social na região do Jardim Lagoa Nova. E eu fiquei ali pelo menos uns 10 anos para conseguir um posto de saúde naquele bairro. E apesar da gestão ruim do prefeito Paulo Radiche, ele colocou lá o centro de saúde da família. E foi uma alegria para aquela população que tinha que se deslocar do Lagoa Nova até o aeroporto para conseguir um médico. Só que agora é uma grande decepção, porque as pessoas se consultam lá no posto de saúde do Lagoa Nova, mas não tem mais ali, não sai mais com o remédio nas mãos. Então será que numa cidade que vai arrecadar mais de R$1 bilhão de recursos públicos, sendo que 15% obrigatoriamente vai para a saúde, então são mais de 150 milhões de reais para a saúde, será que a prefeitura não consegue rever essa questão e voltar a colocar os remédios nesses pontos que foram fechados? Essa é a minha colocação. Respondendo, nós gastamos mais 15%, nós estamos quase em 21% gastando com arrecadação municipal. Segunda coisa, você percebeu claramente, um dos objetivos poderia ser economia, mas o objetivo principal, qualidade do remédio distribuído por pessoas competentes e com habilitação para isso. Esse é o principal objetivo, Xandô.